So thank you for having me with you. Obrigado por ter-me convosco. It is a pleasure to be here again. É prazer estar aqui novamente. In our first two messages, Nas nossas primeiras duas mensagens, we heard some wonderful things about God's design for marriage. nós ouvimos algumas coisas maravilhosas sobre o projeto de Deus para o casamento. And some wonderful testimonies of God's grace within marriage. Ouvimos testemunhos maravilhosos sobre a graça de Deus no casamento. Because God does have a beautiful design for marriage. Deus tem um design, projeto muito bonito para o casamento. Marriage is a covenant not just between a man and wife, O casamento não é só uma aliança, um contrato entre um homem e a sua esposa, but between a man, a woman, and God. mas entre um homem, a mulher e Deus. In this message, I'm going to touch on some fairly tough areas. Nessa mensagem, a gente vai lidar com áreas bem difíceis: Separation and divorce. separação e divórcio. God hates divorce. Deus odeia o divórcio. Divorce was never God's best for his people. O divórcio nunca foi o melhor de Deus para o seu povo. He hates divorce. Ele odeia o divórcio. What's your fault? For reading the scripture. I'll ask for volunteers. Okay. Matthew 19, 1 through 9. Como o meu telefone está sendo usado para gravar, eu gostaria de pedir voluntários para fazer a leitura das Escrituras. Ou então... Não, Matias, usa ele aí. E os voluntários podem... Alguém pode ler os versículos de 1 a 9 de Mateus, capítulo 19? São 9 versículos. Mateus 19, de 1 a 9. De 1 a 9. Bem alto para... Pode. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. So in verse 3 here, No versículo 3, we see that the Lord Jesus is asked a question by the Pharisees. vemos os fariseus perguntando algo ao Senhor Jesus. We know the Pharisees' intent was not good. A intenção dos fariseus não era boa, It was to test him, era um teste. to try to get him to fail, Eles queriam que o Senhor Jesus fracassasse no teste, to make a mistake cometesse um erro, né? that would go against the law of Moses. De alguma forma que fosse contra a lei de Moisés. Eles queriam fazer uma pegadinha ali. He was a threat to their power. O Senhor Jesus era uma ameaça ao poder deles. They wanted to get rid of him. Então eles queriam se livrar de Cristo. They asked a question: is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Então a pergunta deles era: nós podemos divorciar por qualquer razão? There's a reason that this question was asked. Existe uma razão pela qual essa pergunta foi feita. There were two prominent rabbis at that point in time. Tinha dois mestres proeminentes naquela época, bem conhecidos. Shammai and Hillel, O tal de Shammai e o tal de Hillel. and they disagreed strongly regarding divorce. E eles discordavam muito fortemente em relação a esse assunto do divórcio. Shammai interpreted very rigorously.
O Shammai, ele é bem rigoroso, a interpretação dele. and permitted a man to divorce his wife only if she was guilty of sexual immorality. Na visão dele, a única permissão possível para o divórcio era se a esposa tivesse sido infiel sexualmente. Hillel took a very practical approach. O Hillel já era mais prático. He said that a man could divorce his wife for any reason. Ele dizia, não, por qualquer razão pode divorciar. This is part of the context of the question. Então esse é o contexto histórico daquela pergunta. In verses 5 and 6, though, Nos versículos 5 e 6, we see that the two become one flesh. nós vemos que o Senhor diz, não, os dois se tornaram uma só carne. God had joined the two together. Deus uniu os dois. Man is not supposed to separate them. Então o homem não tem que ficar separando. They are to be one. Eles devem ser um. In verse 8, we see that Moses permitted divorce. No versículo 8, a gente vê que Moisés deu permissão para o divórcio. The emphasis in that verse is the word permitted. A ênfase ali naquele texto é a palavra permitiu. And it was only permitted under very specific circumstances. E só era permitido numa situação bem específica, And that would have been sexual immorality. que seria imoralidade sexual. But again, divorce was never God's best. Mas o divórcio nunca foi o plano de Deus, nunca foi o melhor de Deus. It wasn't part of his original plan. Não era parte do seu plano original. So why was it allowed? Então por que foi permitido? It was because of hardness of heart. Foi permitido por causa de dureza de coração. This shows that divorce was supposed to be a last thing on the line of choices. Isso mostra que o divórcio deve ser algo que a gente considera como tipo, a última opção. In our previous messages, Em nossas mensagens anteriores, we heard wonderful testimonies nós ouvimos testemunhos maravilhosos, of love drawing people together. testemunhos de amor unindo pessoas, aproximando pessoas, The importance of honest and loving communication. a importância de uma comunicação, um diálogo honesto, aberto, The prioritization of your individual relationship with the Lord a priorização do seu relacionamento individual com o Senhor and your together relationship with the Lord. e o seu relacionamento como um casal com o Senhor. If this relationship isn't right, Se esse relacionamento vertical não está bom, these relationships won't be right. esses relacionamentos horizontais também não estarão bons. Whether it's with your spouse, Seja com a sua esposa, your children, seja com as crianças, or your brothers and sisters in Christ. ou seja com seus irmãos e irmãs em Cristo. Let's go to Deuteronomy chapter 24. Vamos abrir para Deuteronômio 24 e gostaríamos de um voluntário para ler do versículo 1 ao 4. Quem gostaria de ler? Leonardo. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio, entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o segundo marido não gostar mais dela, esse escreverá uma certidão de divórcio, a entregará a ela e a mandará embora. Se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não traga pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Continua. Até o 4? Foi a 4. Obrigado. Thank you. There is discussion on what period of time this passage was instructed towards. Existe uma discussão aí sobre
Em que período essa passagem foi dada? Was it during the betrothal period, Esse contexto seria naquele período do desposamento? or after the consummation of the marriage? Ou já seria depois da consumação do casamento? They will explain the betrothal. The marriage period of time. You go for it. It'll make it quicker. Só para explicar, gente, o desposamento é a tradição judaica parecida com o noivado, mas ela é mais firme que o noivado. Funcionava assim, os judeus eles tinham esse negócio de os pais fazerem um contrato escrito entre os pais do casal, e aí eles combinavam entre si e casavam do casal, e os pais assinavam, e aquele documento era o casamento deles. Eles só iam se unir um tempo depois. A festa do casamento ia ser depois, normalmente 1 ano. Então, 1 ano depois, esse casal ia se casar e consumar o casamento e morar junto a partir dali. Mas eles já eram casados a partir do momento que foi tudo assinado. Beleza? Então, isso é o desposamento. Quando a gente vê nas versões antigas, e tal mulher era desposada. Maria e José eram desposados, já estavam casados no papel, mas não tinham se unido ainda. Foi naquele período que o Senhor colocou a semente do nosso Senhor Jesus em Maria. Ela já era casada no papel, mas não estava morando junto com ele ainda, não tinham se unido ainda, beleza? Então, só para vocês entenderem o que é o desposamento. Então, a pergunta aqui é, esse texto de Deuteronômio 24, ele está se aplicando a esse contexto de o noivado, já casado, mas não unido ainda, e não consumado esse casamento, ou já depois de casar bonitinho, já está morando junto, já ter consumado, beleza? So, in looking at this passage, in the second giving of the law, Então, nessa passagem aqui, na segunda vez que a lei foi dada, Deuteronômio, né? again, which was given to Israel, Que foi dado a Israel, it's important to see some specific points here. é importante ver alguns pontos específicos. This passage does not command divorce. Essa passagem não manda, ou não comanda, não instrui a fazer divórcio. It does not encourage divorce. Essa passagem não encoraja o divórcio. It does not condone or approve of divorce. Essa passagem não aprova o divórcio. In fact, it doesn't even suggest divorce. E de fato, nem a menos sugere divorciar. This passage recognizes that divorce does happen at times, Ela reconhece que às vezes o divórcio acontecia and under very specific circumstances permits it. e que em algumas circunstâncias específicas era permitido. But brothers and sisters, remember, it was never God's best. Mas é importante lembrar, nunca foi o melhor de Deus. It was allowed because of hardness of heart. Foi permitido por causa de dureza de coração. The person on this earth that you are supposed to be the closest to, A pessoa com quem nessa terra você deve ser a mais próxima, mais íntima, you're not closest to any longer. agora por causa do divórcio você não é mais próxima, mais íntima com ela. This is not something that happens like that. Então isso não é algo que acontece de repente, It happens over time. é algo gradual. It happens as we get our eyes off of the Lord. Acontece quando a gente tira os nossos olhos do Senhor. It happens as we allow sin to creep in, E permite que o pecado entre na nossa vida, as we treat our spouse in a way that is unloving, perhaps, acontece à medida que a gente trata a nossa esposa de uma forma que às vezes não é amorosa, prideful, perhaps, trata ela com orgulho talvez, but that as we are struggling in our relationship with the Lord, então à medida que a gente está com dificuldades no nosso relacionamento com o Senhor, it infects something that God has designed as sacred.
Isso afeta e infecciona algo que Deus projetou como sagrado. So, sneeze. Excuse me. So, why do we as humans take something that God has designed as beautiful and destroy it? Então por que nós como humanos pegamos algo que Deus projetou como sendo belo e a gente vai lá e destrói isso? Why do we defile it at times? Por que a gente viola o casamento? Why do we pervert it? Por que pervertemos o casamento? Why do we take something that God has designed as beautiful and make it ugly? Por que a gente pega algo que Deus fez para ser belo e torna isso feio? What brings us to having a heart? E o que faz com que a gente tenha um coração duro? And who is that hard heart directed towards? E esse coração, essa dureza do coração é direcionada a quem? Is it directed towards a spouse or other people? Essa dureza é direcionada ao nosso cônjuge ou a outras pessoas? Or is it a hardness in relationship to the Lord? Ou será que não é uma dureza em relação ao Senhor? There could be many contributing factors. Então pode haver muitos fatores contribuintes nessa situação. Pride, O orgulho, thinking that we know what's best for our marriage achar que a gente sabe o que é melhor para o casamento, over what God tells us in His Word. achando que nós sabemos mais do que o próprio Senhor diz nas suas escrituras. It could be selfishness, Pode ser egoísmo, placing our own needs or wants above everything and everyone else. o ato de colocar as nossas necessidades ou as nossas vontades acima do que qualquer outro deseje. It could be ignorance, Às vezes é ignorância. not knowing God's design for marriage. Às vezes a gente não sabe o que é o projeto de Deus para o casamento. It could be expectations, Pode às vezes ser expectativas. that we are expecting our spouse to meet needs that are only God's to meet. Às vezes a gente pode estar com uma expectativa de que o nosso cônjuge satisfaça necessidades nossas que só Deus pode satisfazer. That goes back to something that our dear brother Ricardo said. Isso nos lembra de algo que nosso querido irmão Ricardo nos falou, Regarding that loving communication sobre aquela comunicação amorosa. and the beautiful testimony our dear wife gave, or his dear wife gave, E um testemunho muito belo que a sua querida esposa deu, about how he went to her in love de como ele amorosamente chegou até ela to ask where he was off base. e perguntou para ela: onde que eu estou errando? Love does those things. O amor faz essas coisas. We desire the best for our spouses. Nós desejamos o melhor para o nosso cônjuge. Within God's design for marriage, Dentro desse plano maior de Deus para o casamento, we want to please our spouses. nós queremos agradar o nosso cônjuge. Another problem can be a poor choice in a spouse. Ou outro problema pode ser uma péssima escolha de cônjuge. Not having enough time together to see what that person is really about. Às vezes a gente não toma o tempo necessário para ver como que é aquela pessoa de fato. Where their true love and affection is. Às vezes a gente não investiga para ver onde que está o amor verdadeiro daquela pessoa, onde que está o foco dela. Is it with the Lord Se está no Senhor or the things of this world? ou se são as coisas desse mundo que são importantes para ela. Now understand me, brothers and sisters. Entendam-me, irmãos e irmãs. We are all broken to various degrees. Em graus diferentes, a gente está tudo quebrado. And God is in the process of building us into new creations within the Lord Jesus Christ. E Deus está no processo de nos construir em Cristo. That takes us to grace with each other. E isso deveria levar a nós para aquele ponto de ter graça um para com o outro. In our marriages,
no nosso casamento and with each other. e também nos nossos relacionamentos uns com os outros. So you find yourself at a point in marriage Aí você olha, está no seu casamento numa certa situação and you're struggling. e está bem difícil. What do you do? O que você faz? Who do you go to? A quem você busca? Or a better question, Uma pergunta melhor seria: what would God have you to do? o que Deus gostaria que nós fizéssemos? When you're in the middle of a serious problem within your marriage, Então, quando você está no meio de um problema sério no seu casamento, it can be very difficult to ask that question. pode ser muito difícil fazer essa pergunta, desculpa. The pressure can feel so great that you feel like you're being crushed. A pressão pode ser tão grande que você sente que você está sendo esmagado. I've had people tell me that they feel like they can't even breathe. Já aconteceu de pessoas falarem para ele: eu me sinto como se não consigo nem respirar. They just want relief from the pain. A única coisa que eles querem é tirar a dor. Sometimes to people, separation or divorce looks like a relief from that pain. Então, para algumas pessoas, em algumas situações, a separação, o divórcio, é para isso só, é alívio da dor. But it usually creates more pain and damage as well. Mas normalmente causa mais dor ainda e dano ainda por cima. There are certain cases of serious abuse E há alguns casos onde há abuso sério, where separating to protect yourself or the children is the right thing to do. onde separar para proteger a si mesmo e proteger as crianças é a coisa certa a fazer. But in these cases, I would encourage you to get some very wise biblical counsel from a godly man. Mas aí, em casos assim, eu gostaria de encorajar vocês a sempre buscar um aconselhamento bíblico e de Deus mesmo, com uma pessoa de Deus de fato. What I've been asked to address is the hardness of heart issue and what to do if you are divorced. Então, aquilo que caiu a mim é olhar para essa questão do coração duro, do que fazer em uma situação de separação e divórcio. But before we get there, I want to ask a question that I oftentimes ask to myself. Mas antes que a gente chegue lá, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu também normalmente faço a mim mesmo. Why do we as humans Por que nós, como humanos, oftentimes go to the scriptures muitas vezes vamos para as escrituras to look for an exception e a gente vai lá para procurar uma exceção, to what God has outlined as His best? uma exceção daquilo que Deus disse: isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o melhor. Por que a gente vai lá procurar uma exceção? Oftentimes I think it's because we think we know better than what God does. Muitas vezes eu acredito que a gente faz isso porque a gente acha que sabe mais do que Deus sabe. I stop and think sometimes about how gracious our Lord and Savior has been with me. Eu paro para olhar e penso: nossa, como que o nosso Senhor tem sido gracioso comigo. I could never be that gracious with somebody else, Eu nunca poderia ser assim, tão gracioso com outras pessoas. and yet we are called to be gracious and loving with each other. E, no entanto, somos chamados a isso, ser graciosos e amorosos com outros. So do we really know what's best for our lives? Nós sabemos realmente o que é bom para a nossa vida, o que é o melhor para nós? No, God does. Não, Deus sabe. He knows everything. Ele sabe tudo, todas as coisas. He knows the beginning and the end. O começo, o fim. He knows our hurts and our pains. Ele conhece nossas dores, nossos machucados. And He loves us. E Ele nos ama. If we don't study God's design for marriage Se nós não estudarmos o projeto de Deus para o casamento,
and humbly follow His design, e com humildade seguimos esse projeto, we're going to get off track and sin. a gente vai sair fora do caminho certo e pecar. If God is not at the center of our marriages, Se Deus não está no centro de nossos casamentos, we're going to get off track and sin. nós iremos cair fora do caminho e pecar. Even if your divorce is a biblical divorce, Mesmo que divórcio seu possa ser bíblico. the problem is this: O problema é esse. it doesn't please God. Não agrada a Deus. It doesn't answer the issues that we were going through. Não responde, ou não é uma resposta apropriada aos problemas que estávamos passando. For those that are remarried here, Para aqueles de vocês que já separaram-se e casaram novamente, what usually happens o que normalmente acontece is you take the same pattern of sin from your previous marriage é que você acaba pegando o mesmo padrão de pecado no seu casamento anterior to your next marriage. e leva ele para o seu próximo casamento. I am divorced. Eu sou divorciado. My wife left me 20 years ago, Minha esposa me deixou 20 anos atrás. this month. Foi nesse mês. The Lord used those circumstances E o Senhor usou aquelas circunstâncias as part of the further conforming process in my life. como uma forma de conformá-lo mais e mais à imagem de Cristo na sua vida. Let's take a look at Romans 8, 28 and 29. Vamos dar uma olhadinha em Romanos, no capítulo 8, os versículos 28 e 29. Alguém poderia ler, por favor? Com voz bem alta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. So how many people here know verse 28? Quantos de vocês aqui conhecem o versículo 28? But what about verse 29? E quem conhece o versículo 29? It's about being conformed to the image of His Son. A ideia aqui é ser conformado à imagem do seu Filho. As we are being conformed, À medida que a gente é conformado, we are growing in our relationship with the Lord. nós somos transformados e crescemos no nosso relacionamento com Cristo. And our appreciation for Him. E daí a gente aprecia Ele cada vez mais. Paul in Galatians 4:19 says that he was in pains of childbirth until Christ be formed in the Galatians. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo fala que ele estava passando por um processo ali das dores de parto, até que Cristo fosse formado neles, nos Gálatas. In our relationship with the Lord, we oftentimes have a very self-centered perspective. No nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes a gente tem uma perspectiva focada em nós mesmos. We almost treat God sometimes like He's a genie in a bottle. Às vezes a gente quase chega ao extremo de tratar Deus como se Ele fosse um gênio ali na lâmpada. That He's there to grant us our wishes. Ele está ali para dar a nós o que são os nossos desejos, né? Instead of humbling ourselves before Him and His Word. E isso é tão diferente de nós nos humilharmos diante dele e da sua palavra. After my wife had left me, Depois que a minha esposa me deixou, I was doing a lot of reading and studying. eu estive lendo e estudando bastante. I had no idea about the truck that had just run over me. Eu não entendia esse caminhão que tinha acabado de me atropelar.
And one of the books I read asked a question. Dos livros que eu estava lendo fez uma pergunta. In going through this painful situation, Ao passar por essa situação dolorosa, am I just trying to get through it so that I can move on with my life? eu estou tentando apenas passar pela situação para que eu possa continuar a minha vida? Or do I really want to learn what the Lord has for me to learn in the midst of that pain? Ou será que eu estou buscando realmente aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar através dessa dor? As we are facing the real issues of life, À medida que nós encaramos as questões reais da vida, those hard and painful things, essas questões, essas situações duras e dolorosas, are we looking just to relieve the pain, a gente está procurando só aliviar a dor? or are we looking to learn through it? Ou será que estamos buscando aprender através da dor? Do I want to be conformed to the image of the Lord Jesus? Será que eu quero ser conformado e transformado para tomar a imagem do Senhor Jesus? Or am I trying to conform him to who I think he should be? Ou será que eu estou tentando conformar a Ele ao que eu acho que Ele deveria ser? I skipped the page. So I want to give a little bit of my personal testimony. Eu gostaria de dar um pouquinho do meu testemunho pessoal. There was something I didn't tell you about when my wife left. Eu não falei algo sobre quando a minha esposa me deixou. 2 years before that, my youngest son Ethan was having physical problems. 2 anos antes disso, o meu filho mais novo, Ethan, estava tendo dificuldades físicas. This is back when genetic testing was just coming around. Isso foi na época que os testes genéticos estavam começando a ser usados. It took months and multiple blood draws to get an answer. Levou muitos meses e muitas retiradas de sangue para conseguir respostas sobre qual era o problema. He was 5 when we got the answer. Quando a gente finalmente recebeu a resposta, qual era o problema, ele tinha 5 anos de idade. We were told that he had Duchenne's muscular dystrophy. Foi-nos dito que ele tinha a distrofia muscular de Duchenne. Eu não sei o que é isso exatamente, não sei traduzir. We were told that he would be in a wheelchair by the time he was 10 or so. Mas nos foi dito que ele he would be in a wheelchair by 10. A power wheelchair. Ah, By the time he was 10 years old. Que ele, até chegar aos 10 anos ali, ele estaria numa daquelas, daqueles cadeirinha de rodas, mas daquela que é motorizada, porque a criança não tem controle nenhum, não consegue usar as mãos, não tem domínio do corpo. And that he would be dead by the time he was 20. Eles disseram que até os 20 ele estaria morto. So obviously it was a painful time, Então foi um tempo muito doloroso, but there's more. mas tem mais. The disease is typically a male disease, Essa é uma doença tipicamente de homens, but the females are the carriers of the disease. mas quem carrega essa doença para uma próxima geração é sempre a mulher. So my wife had to go through genetic testing. Então a minha esposa precisou passar por testes também genéticos Her sister went through genetic testing. e a irmã dela teve que fazer teste genético Her mother went through genetic testing. e a mãe delas também. And it turns out that it was a genetic fluke that started with my wife. E acontece que o problema genético em si se manifestou com a esposa dele, não com outras partes da família. Não veio de mais outra pessoa. Começou com ela. She took the responsibility for my son's muscular dystrophy.
Então ela se sentiu responsável pela doença do filho. It wasn't hers to take. Mas essa responsabilidade não era dela, não é culpa dela. When we face the very, very painful things in life, Quando nós encaramos situações da vida que são muito, muito dolorosas, there are typically two ways we run. tipicamente a gente escolhe uma de duas coisas. We run to the world, Ou a gente corre para o mundo, or we run to the Lord, ou nós corremos para o Senhor. as imperfectly as we do. Mesmo do jeito imperfeito da gente, a gente corre para o Senhor. She went one direction, Ela foi em uma direção I went the other, e eu fui na outra. and she didn't want to hear anything. E ela não queria ouvir nada. Não quis saber. Divorce is not always as black and white as we make it. O divórcio nem sempre é tão simples, tão preto e branco quanto a gente acha. But God hates divorce. Mas Deus odeia o divórcio. The more that you grow together as husbands and wives, Quanto mais vocês crescem juntos como marido e mulher, in the Lord, no Senhor, the more you grow in your relationship with your Lord and Savior. mais então vocês crescem no seu relacionamento com o Senhor. The stronger you will be when things come along that hurt. Daí, tanto mais fortes vocês serão quando vierem situações de grande dor. When she left, I had already been a Christian for over 20 years. Quando ela me deixou, eu já tinha caminhado com o Senhor há 20 anos como cristão. I grew up in a strong Christian home. Eu cresci num lar cristão forte. She hadn't been a Christian as long, right? She'd been about 3 years, no, 4 years. Ela não tinha sido cristã há muito tempo, ela estava ali nos 4 anos. She didn't have the foundation. Ela não tinha a fundação. So it was her choice. It was against my beliefs and wishes. Mas então foi a escolha dela e contra os meus desejos e crenças. The damage that was done was substantial. E o dano foi muito grande. The impact on our 2 sons O impacto nos nossos 2 filhos was devastating. foi devastador. The ministries that I was involved with Os ministérios com os quais eu estava envolvido, were impacted. todos foram impactados. Personal relationships were gone. Meus relacionamentos pessoais, as amizades, tudo sumiu. My business partner and Christian accountability partner betrayed me. O meu parceiro de negócios, que também era o meu parceiro de prestação de contas cristão, ele me traiu. And a lot of other areas were affected. E muitas outras áreas também foram afetadas. I stepped out of ministry for quite a while. Então eu saí do ministério por muito tempo. You're much better off to seek godly counsel and work through things as you are struggling. Quando você está com muita dificuldade, a melhor coisa a fazer é realmente buscar aconselhamento cristão forte. My divorce did not bring honor and glory to our Lord and Savior. O nosso divórcio não trouxe honra e glória ao nosso Senhor. And just because it wasn't my decision E pelo fato de não ser a minha decisão, doesn't mean I was sinless. não quer dizer que eu também estava sem pecado. It didn't mean that I needed to do some business with our Lord and Savior. Não queria dizer que eu não precisava fazer muitas coisas com o Senhor, corrigir muitas coisas. It didn't mean I didn't need to grow.
não quis dizer que eu não tenho nada para crescer, eu não tenho nada para melhorar. But you know what? We heard something similar in a testimony yesterday. Mas ontem nós ouvimos algo semelhante num testemunho In a good marriage, em um bom casamento. God at the center, Deus no centro listening to each other, e ouvir um ao outro, growing together around the Lord. crescendo juntos com o Senhor no centro. So, is there life after divorce? Então, existe vida após o divórcio? There was a movie in the United States a long time ago Muitos anos atrás teve um filme lá nos Estados Unidos called The Scarlet Letter. chamado A Letra Escarlate. They literally put a letter A on somebody who committed adultery. Eles literalmente colocavam a letra A na roupa de uma pessoa que tinha cometido adultério. For quite a while, I felt like I had a D on me. Por muitos anos eu senti como se na minha roupa tivesse um D. And then two of my favorite words in the scriptures. E daí duas das minhas palavras favoritas na Bíblia. But God, Mas Deus, His grace is sufficient. a graça dele é suficiente. The ministry opportunities that I have now amaze me. As oportunidades de ministério que eu tenho hoje me deixam encantado. And I know it's not me, E eu sei que não sou eu, it's the Lord. é o Senhor. I do way more marital counseling now Eu faço bem mais aconselhamento conjugal hoje than I ever did before my divorce. do que todo o tempo antes do divórcio. I have a very different perspective as people go through deep hurts and pains. Porque eu tenho uma perspectiva bem diferente à medida que as pessoas passam por situações de muita dor e feridas. Because I have experienced, deeply experienced how good our God is. Porque eu tive essa experiência de ver como profundamente bom Deus é. Soon after my marriage, Logo depois do meu casamento, I was in ministry at that point. eu já estava no ministério naquele momento. And I was looking for the next step in ministry that the Lord had for me. E eu já estava olhando ali, qual que será o próximo passo aí no ministério que o Senhor tem para mim. And doors started closing. E aí as portas começaram a se fechar. And I just scratched my head and wondering what's going on. Eu comecei a coçar minha cabeça e falei, o que está acontecendo? And it hurt to step out of ministry. E foi doloroso sair do ministério. But God, Mas Deus, the ministry opportunities that I have today, as oportunidades de ministério que eu tenho hoje it makes no sense to me não parecem fazer sentido para mim, apart from a work of the Lord. a não ser considerando a obra do Senhor. Does God forgive divorce? Deus perdoa o divórcio? Oh, yeah. Sim. Amen. Does it mean there isn't a cost or changes in life? Significa que não tem um custo ou algumas mudanças na vida? There are changes that come. Há custo, há mudanças que vêm. But that doesn't in any way mean that the Lord can't or won't use you. Mas isso não significa de nenhuma forma que Deus não pode ou não irá usar você. And I think how much He will use you Eu acho que o tanto que Deus vai te usar is in direct correlation with how much you grow through your divorce. está diretamente relacionado com o quanto você cresce
através de uma situação de separação e divórcio. If you're not married, Se você não é casado, can God use you? Deus pode usar você? Amen. Opa, sim. Amém? If you're divorced, can God use you? Se você é divorciado, Deus pode usar você? Yeah. Amen. Sim, amém? If you're happily married, can God use you? Se você é casado e feliz, Deus pode usar você? Yes. Amen. Sim, amém? So, if you're single, here's my advice. Então, se você é solteiro, aqui está o meu conselho. If you're single, Se você é single. Se você é solteiro, pursue God in His Word. busque a Deus e a sua palavra. If you're happily married, Se você é casado e feliz, pursue God in His Word. busque a Deus e a sua palavra. If you're divorced, Se você é divorciado, pursue God in His Word. busque a Deus e a sua palavra. If you're divorced and remarried, Se você é divorciado e recasado, pursue God in His Word. busque a Deus e a sua palavra. He is able. Ele é capaz. He meets us as no one else can. Ele nos encontra como nenhum outro pode. Don't put expectations on your spouse that are His and His alone. Não coloque sobre o seu cônjuge expectativas que só Deus pode encontrar ou satisfazer. There are areas that only the Lord Himself can reach in your heart. Tem áreas lá no fundo do seu coração que só Deus pode alcançar. If your spouse is struggling with something, Se o seu cônjuge está com alguma dificuldade com alguma coisa, we usually know it. a gente percebe, a gente sabe. We might not know why. Não sabemos às vezes porquê. They might not know why. Às vezes nem eles sabem o porquê. And sometimes it takes time to figure it out. Às vezes leva um tempo para a gente se entender e descobrir o que está acontecendo no nosso coração. Pray for them. Mas ore pelo seu cônjuge. Love them. Ame o seu cônjuge. Point them back to the Word of God. Mostre para eles as Escrituras. That's where the answers are. É lá que estão as respostas. It's the Word of God and the working of the Holy Spirit that changes hearts and lives. É a palavra de Deus e o trabalhar do Espírito Santo através da palavra que muda e transforma vidas. So as you face the hard things in life, whether it's marital issues or anything else, Então, à medida que você encara as coisas difíceis da vida, seja questões maritais ou não, I would encourage you eu gostaria de encorajar vocês not to just cover up or relieve the pain, não tente só cobrir e esconder com um tapete a dor, but go to the Word of God. mas vá até a palavra de Deus. Ask a mature brother or sister to guide you in the Word of God. Peça a ajuda de algum irmão ou irmã maduro na fé para guiá-lo nessa busca. There is hope in the Lord. Existe esperança no Senhor. Amen? Amém? All right, let's close in prayer. Vamos orar. Eu? Ok. Oremos. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor, por essas instruções. Obrigado por esse conforto de saber que não importa em que situação nós estejamos, há esperança e também há graça, há bondade, há o teu amor, a tua compreensão em tudo. Nós te agradecemos por seres um Deus tão bom, tão cheio de graça, tão carinhoso. Nós te pedimos, Senhor, por sabedoria, nós te pedimos por direção. E também agora, Senhor, à medida que entraremos juntos num momento de perguntas e respostas, que o Senhor possa guiar a nós de uma forma toda especial, para que nossas discussões, nossas conversas, nossos assuntos sejam edificantes e profundamente impactadores. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. I already prayed. Same you would do that. Let's have Ricardo and Christina.